Olha, sabe aquele tema que em prova de Ministério Público separa quem está realmente preparado de quem só decorou? É este, imputação objetiva. E o segredo aqui não é decorar, é dominar a lógica por trás dela, porque ela muda completamente o jeito de analisar um fato típico. Então, bora mergulhar fundo para entender como essa teoria funciona e por que ela é tão decisiva na sua preparação. E o nosso caminho aqui vai ser bem lógico. A gente começa pelo começo. Qual era o problema que as teorias clássicas de causalidade não conseguiam resolver? Depois, a gente vê como a imputação objetiva entra em campo como uma grande solução. Em seguida, vamos para o filé mignon, que são os 3 critérios de Claus-Roxen, a parte central da teoria. E para fechar com chave de ouro, a gente analisa as críticas e outras visões, porque uma resposta completa na prova exige isso. Então vamos lá. Antes de entender a solução, a gente precisa ter muita clareza de qual era o problema. As teorias mais antigas sobre a causalidade no direito penal, apesar da sua importância histórica, tinham brechas. E essas brechas podiam levar a decisões bem injustas. Basicamente, a gente tinha 2 grandes correntes antes da imputação objetiva. Primeiro, o causalismo, que olhava para o crime e, tirava uma foto. Uma análise puramente objetiva, externa. A intenção da pessoa, o dolo, a culpa, isso só ia ser visto lá no final, na culpabilidade. Aí veio o finalismo e deu um salto de qualidade gigantesco, trazendo o dolo e a culpa para dentro do tipo penal. O problema é que mesmo no finalismo, a parte objetiva, o nexo causal, ainda era visto de um jeito muito mecânico, uma coisa puramente física. E isso acabava criando umas distorções bem esquisitas. Aqui, a gente vê essa evolução de forma bem clara. A gente sai de uma fórmula bem simplesinha, onde o tipo penal era só objetivo, e vai para uma estrutura bem mais sofisticada com o finalismo, que junta o objetivo com o subjetivo. Foi um avanço tremendo, sem dúvida. Mas aquela pecinha do tipo objetivo ainda precisava de um ajuste fino. E é aqui que o bicho pega. A causalidade física, como o finalismo via, era um conceito largo demais, abrangente demais. Pensa só, pela lógica da causalidade pura, o fabricante da arma que foi usada num crime seria uma causa desse crime. A pessoa que vendeu a bala também. A teoria poderia levar a gente para esse tipo de conclusão absurda, Responsabilizar pessoas que apenas deram um início a uma cadeia de eventos, mas cuja conduta, no fundo, não era juridicamente relevante para aquele resultado. É exatamente aqui que a teoria da imputação objetiva entra em cena. E o interessante é que ela não joga causalidade fora. Não, ela refina a causalidade. Ela coloca um filtro em cima dela. Um filtro decisivo, o filtro normativo, o filtro do direito. Então, a grande virada de chave é essa. A gente para de perguntar só quem causou fisicamente e passa a perguntar, ok, mas nós podemos, de acordo com as regras do jogo do direito, atribuir esse resultado a essa conduta? A causalidade física vira só o primeiro passo, a condição mínima, o piso. E olha, essa ideia não caiu do céu, não. Ela vem sendo pensada há muito tempo, tem raízes na filosofia, foi adaptada para o direito penal lá em 1930 por Honeck, mas foi o trabalho do gênio alemão Klaus Roxen, a partir dos anos 70, que realmente organizou a casa, que sistematizou e deu a cara que a gente estuda hoje para essa teoria. E o que a gente vê aqui é uma mudança estrutural na teoria do crime. É profundo. O tipo objetivo deixa de ser só uma descrição do que aconteceu, tipo matar alguém. Ele passa a ter 2 elementos dentro dele. Os elementos descritivos de sempre e a própria imputação objetiva. Ou seja, é um novo degrau, uma nova etapa obrigatória na análise. Agora sim a gente tem a estrutura completa. O que se chama de tipo complexo fica muito mais robusto, mais completo. A imputação objetiva funciona como uma espécie de ponte, Uma ponte de valoração jurídica que tem que conectar a conduta ao resultado. Não basta a conexão física, a gente precisa dessa conexão de relevância para o direito. Bom, agora vamos focar no coração da teoria, naquilo que realmente importa para resolver um caso prático na sua prova. A abordagem do Klaus Roxen. É a visão mais cobrada, de longe, e nos dá um roteiro bem claro de análise. E a melhor maneira de entender é com as palavras do próprio mestre. Roxen diz, basicamente, que um resultado só pode ser colocado na conta de alguém quando a conduta dessa pessoa, primeiro, cria um risco que a lei não permite, segundo, quando esse mesmo risco se materializa no resultado, e terceiro, quando esse resultado é exatamente o que a norma queria evitar. Pronto, nessa frase, ele já entregou o ouro, ele já nos deu os 3 filtros da teoria dele. Esses 3 passos funcionam como uma peneira, um checklist. A conduta tem que passar pelos 3. Se falhar em qualquer um deles, a análise para ali mesmo, a gente nem continua. Não vai ter imputação objetiva e o fato vai ser considerado atípico no plano objetivo, mesmo que tenha uma ligação física de causa e efeito. Então, vamos ao primeiro filtro, a criação de um risco não permitido.
A pergunta aqui é bem direta. A conduta da pessoa criou um perigo que o direito desaprova? Isso já tira da nossa frente um monte de coisa. Por exemplo, os riscos permitidos do dia a dia. Dirigir um carro é arriscado, mas é permitido. A gente também exclui situações baseadas no princípio da confiança. Um cirurgiano tem que poder confiar que a equipe esterilizou os instrumentos. Se não for assim, a sociedade simplesmente trava. E claro, ações que na verdade diminuem um risco maior, como empurrar alguém para salvar de um atropelamento, mesmo que cause uma lesão leve, também são filtradas aqui. Certo. Digamos que a conduta passou pelo primeiro filtro. Criou um risco proibido. E o segundo passo? Agora a gente precisa checar se foi esse risco e não outro que se realizou no resultado. E para ilustrar isso, não tem exemplo melhor do que o clássico caso da ambulância. A resposta aqui é um sonoro não. Pensa bem. O risco que o atirador criou foi o de morte pelo ferimento, por hemorragia, por infecção. O que de fato aconteceu, o que causou a morte, foi um risco totalmente novo, totalmente independente, um acidente de trânsito. Então a ponte entre a conduta do atirador e a morte foi quebrada. A imputação por homicídio se rompe. É claro que ele ainda vai responder pela tentativa de homicídio, óbvio. E aí a gente chega no terceiro e último filtro, o alcance de proteção da norma. Aqui a pergunta é mais sutil, é sobre o propósito da lei. A gente se pergunta, a norma penal foi criada para evitar exatamente este tipo de resultado? No exemplo do farol, a lei que obriga o uso de faróis quer evitar que o seu carro bata em alguém por falta de luz, não que outro carro se aproveite da sua iluminação e cause um acidente. E aqui também entra um limite muito importante, a autorresponsabilidade da vítima, como no caso em que alguém fornece a droga, mas é o próprio usuário, consciente do risco, que se autocoloca em perigo e tem uma overdose. Ok, a gente viu Hoshin de cabo a rabo, mas o direito não seria o direito se não tivesse um bom debate, né? A visão dele é sim a dominante, mas não é a única. E para uma prova de Ministério Público é crucial conhecer a discussão, especialmente como a doutrina brasileira vê tudo isso. E aí entra em cena outro gigante alemão, Gunther Jacobs, com uma proposta diferente. Em vez de focar na criação de um risco, como faz Hoxie, Jacobs muda o foco para a violação de um papel social. A pergunta central para ele é, o agente, com a sua conduta, traiu as expectativas que a sociedade tinha sobre o papel que ele desempenha, seja de motorista, de médico, de pai? Entender essa diferença é fundamental. Para Hoshin, o foco está na imputação do resultado. A pergunta é, o risco se concretizou no dano? Já para Jacobs, o foco está na imputação do comportamento. A pergunta é, o autor violou o seu papel social? São duas lentes diferentes para olhar o mesmo fenômeno. E como essa teoria foi recebida aqui no Brasil? Bom, digamos que com certa desconfiança. Doutrinadores de muito peso, como Guilherme de Souza Nutt e Luiz Regis Prado, criticam bastante. Eles veem a teoria como algo que complica demais e que pode ser um risco para a segurança jurídica, abrindo espaço para decisões muito subjetivas. E a crítica de Gimbernat Ordeg é muito doa também. Ele diz que, nos crimes culposos, a teoria é meio óbvia. Afinal, dizer que alguém agiu dentro de um risco permitido é só uma outra forma de dizer que a pessoa não foi negligente. Então, o pulo do gato para sua prova não é só saber recitar os 3 filtros do Hoshin. Isso é o básico. O diferencial é mostrar que você entende a controvérsia, que conhece as críticas, que sabe comparar com a visão do Jacobs. É demonstrar um domínio completo e crítico do assunto. E no fim das contas, a gente fica com essa grande pergunta no ar que os juristas debatem até hoje. Toda essa ginástica teórica, toda essa complexidade, leva mesmo a um direito penal mais justo e seguro na prática? Ou às vezes só torna tudo mais difícil? É uma discussão que com certeza está longe de acabar. Olha, a gente sabe que dominar a imputação objetiva é um desafio, mas é um passo gigante na sua preparação. Se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias, a organizar o raciocínio, dá essa força pra gente. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like para apoiar nosso trabalho. Assim, a gente consegue continuar trazendo mais conteúdos densos como este para te ajudar a chegar cada vez mais perto da sua aprovação. Um abraço e até a próxima.